Quer dizer então que os vikings descobriram o Brasil? Lidar com Tupini Viking tá ficando uma coisa complicada, nobres amigos. Bom, vamos lá ao que interessa, que temos umas coisas bem interessantes a falar aqui. Primeiramente, eu sou o Lucas Docas, e nesse vídeo aqui vamos explorar melhor essa questão dos vikings terem descoberto o Brasil. Porque, pra ser honesto com vocês, isso é mais uma besteira que estão falando aí na internet sobre coisas medievais, e essa é das bravas mesmo, das feias, e tem que ter alguém pra falar por que isso não faz o menor sentido, né? Então vamos lá. Primeiro, da onde surgiu isso? Eu faço parte de muitos grupos de medievalistas por aí, aqui no Brasil. E em dois grupos especificamente voltados para a parte nórdica, viking e assuntos do gênero, eu me deparei outro dia com publicações dizendo que os vikings tinham descoberto o Brasil. Pouco tempo depois de aparecer aquela notícia de que os celtas já previam a existência do Brasil muito antes da descoberta de Colombo aqui. Colombo no caso das Américas, de Pedro Álvares Cabral chegar ao território brasileiro em si. E, cara, da mesma forma que a questão lá do mapa celta prever a existência de um Brasil ser uma besteira com relação ao fato de os celtas terem mesmo conhecimento real ou não da existência do Brasil, isso aqui eu diria que é até mais besteira ainda, porque acho que o cara só quis ir na onda do outro que falou essa besteira e quis ganhar mais audiência também. Por sinal, essa briga por audiência falando bobagem tá ficando uma coisa feia pra caramba. Eu ainda não entendo como que esse tipo de gente se promove e as pessoas simplesmente aprovam e tratam isso como uma coisa boa. Eu ainda não entendo isso, porque na verdade eles estão só se usando de besteiras, clickbaits, mentiras e coisas assim pra se promoverem. Mas, enfim. Agora, por que você acredita que seja realmente uma besteira os vikings terem descoberto o Brasil, Docas? Por quê? Tem algum motivo? A minha resposta é simples. Tem vários. O primeiro deles é que a colonização viking nas Américas, ao que tudo indica, parou em Vinland. Não há registro de nenhum avanço viking nas Américas após Vinland. E isso é uma coisa simples até de entender, porque geralmente quando você começa a explorar, conquistar e avançar em um território, se você está tendo sucesso com isso, você vai avançar mais. E vai avançar mais. Se fosse realmente um sucesso a colonização das Américas pelos vikings, eles já teriam feito muito mais do que só Vinland. Possivelmente, eles nem teriam saído das Américas posteriormente. Não faria sentido eles fazerem um monte de colônias por aqui e depois saírem. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, Vinland fica no Canadá, num pedacinho ali perto da Groenlândia. Para quem tem um mínimo de noção de geografia, acho que consegue perceber o quão distante isso é do Brasil ou de qualquer parte da América do Sul. Sim, é longe pra caramba da América do Sul. Ou seja, teria um pedaço enorme de terra das Américas, ou de costa das Américas para navegar, se fosse por mar, para poder chegar no Brasil. Então, outra coisa que não faz muito sentido, que justificaria por que não chegaram. E a terceira coisa, agora vamos adentrar no discurso de quem acredita que realmente houveram vikings no Brasil e no Paraguai. Segundo a lenda, os vikings chegaram pela Baía de Santos ou de Paranaguá, ou seja, entre São Paulo e Paraná, ali os vikings chegaram, avançaram pelo interior, subiram a Serra do Mar, avançaram pelo interior e se estabeleceram lá nas margens do Rio Pantanal, do Rio Paraguai, ali em Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, na divisa com o Paraguai, em uma colina fortificada, que segundo eles era uma colina fortificada com cimento e concreto, com túneis e corpos sepultados e mumificados. Junta um pouco as informações e vocês entenderão o que aconteceu. Primeiro, para quem entende de história viking, sabe que os vikings não eram lá muito bons alveneiros. Como assim? Esse tipo de construção aí, que envolve pedra, tijolos, concreto, rejuntes, normalmente é a chamada de alvenaria. Porque é uma construção que usa uma massa estrutural e blocos e outros materiais para ligar essa massa. O concreto é notoriamente conhecido pelos romanos e povos do Mediterrâneo, mas para quem conhece história nórdica, sabe que os nórdicos eles não eram bons construtores em pedra. Eles até construíam em pedra, mas geralmente em pedra aterrada. Por isso que eles tinham aquelas casas de pedra subterrâneas. As construções para cima da superfície que eles geralmente construíam eram feitas de madeira, com algumas exceções quando haviam pedra, mas novamente eram pedras rejuntadas com terra, com materiais mais simples, pois eles não dominavam muito bem concreto. Então, esse é um outro motivo muito claro. Com base no conhecimento da situação, não faria sentido uma construção viking de concreto nas Américas.
Por que eles nem na Europa faziam isso até então? Por que magicamente eles iam conseguir fazer nas Américas o que eles não faziam nem na Europa? Segunda coisa, que sentido faz os caras chegarem em Paranaguá ou Santos, subir em Serra do Mar para descer rio lá do outro lado? Vocês poderiam simplesmente ter vindo pela Bacia do Prata, ter navegado um pouquinho mais, ido pela Argentina e ter ido por ali. Não tem lógica geográfica isso. Isso só aconteceu na dominação brasileira, especificamente, pelos portugueses, porque até então o território era território espanhol. Porque senão, se o território fosse um território português, que sentido faria os portugueses pegarem o caminho mais difícil para chegar no lugar? Então também não tem uma lógica geográfica muito boa tal coisa. Então, resumindo, a explicação real do porquê que os vikings chegaram no Brasil é muito fraca. E pra lá de controversa, parece até aquele negócio dos templários de Urubici, sabe? Que se você parar pra pensar, cara, aquilo ali no final era só propaganda de um café que tinha umas armaduras de templário na decoração. E a empresa lá de locação de carro comprou a ideia de vender como uma coisa interessante. Mas é só isso. Deve ser alguma propaganda, alguma coisa pra chamar atenção, mas provavelmente essa ideia não tem sentido real histórico. Embora o fãzinho de Viking que não queira raciocinar muito vá tomar isso como uma verdade absoluta e querer ver sentido nisso. Mas não, cara. E provavelmente o cara que começou a propagar essa ideia como conteúdo sério ou como matéria de que os vikings poderiam ter chegado no Brasil, também deve ser outro cara que está se aproveitando da situação para ganhar fama e notoriedade, mas que boa. A ideia em si não faz sentido nenhum, por todos esses motivos que eu mostrei para vocês, seja porque a única colônia viking nas Américas, Vinland, ocorreu lá no Canadá, ou seja porque tá meio zoada essa ideia de viking no Brasil, porque a coisa não bate muito bem com o que os vikings faziam. Mas fora isso, acho que não tem muito o que dizer, né? Os vikings nunca chegaram no Brasil, ou pelo menos não como vikings pagãos. Eles podem ter chegado aqui em algum momento, já depois da cristianização, já depois da Dinamarca, Noruega, Suécia terem evoluído para os países que já são hoje, mais ou menos. Até existem colônias de países escandinavos no Brasil, colônias assim no sentido de povoamentos. Se não me engano, a maior cidade escandinava no Brasil fica no estado do Rio de Janeiro, na divisa com São Paulo, ali próximo a Itatiaia. Ali é o lugar mais viking do Brasil, sem dúvida. Ali na cidade de Penedo. Ali é realmente uma população formada por escandinavos. Mas de resto, até onde eu sei, os escandinavos no Brasil não são lá tantos ou tão comuns. E de qualquer forma, todos eles chegaram já depois dos portugueses. Não há nem como dizer o contrário. Pelo menos por enquanto. Talvez alguém descubra alguma coisa no futuro que possa mudar isso, mas com base no que é apresentado até agora, na boa, não dá para defender essa ideia de vikings pré-portugueses no Brasil. Então, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para vocês entenderem mais uma das besteiras que está rolando por aí. Obrigado e até a próxima.